O que acontece, pessoal? Bokashi, tá? Eu aprendi um pouco dessa receita, a base dela, no CAT, né? Que é o centro de mudas ali, de apoio aos agricultores, lá da São Bento de Sapucaí, num curso que eu fiz. Aí eu quero agradecer o pessoal, o engenheiro agrônomo, acho que é o Kunio Nagai, o senhor que ensinou a gente, e depois disso eu fiz várias receitas, estudei várias formas. Pra você ter ideia, eu tô com quilos, eu devo ter uns 30 quilos de bokashi em casa. Com essa quarentena a gente eu não tô me deslocando no sítio que eu estava cuidando, então acabou ficando um pouco parado, mas a gente já está há alguns meses testando algumas fórmulas e eu cheguei na minha fórmula, tá? O que acontece? Cada um tem a sua fórmula. Nosso amigo Silvio, grande abraço pro Silvio, ele tem a dele, tá? Ele tem a dele, o estilo dele, o jeito de pensar dele, do bokashi dele. O importante é o quê? O importante é pensar no bokashi que você vai trazer vida para o solo. Você vai trazer alimento para os micro-organismos e micro-organismos para o solo. Não importa exatamente que você tenha um ingrediente tal com outro tal, sabe? Existem algumas bases, alguns conceitos, que é o que, por exemplo? Farelos, para que esse bokashi possa ser fermentado no solo e levar esses micro-organismos. Os farelos, eles vão transportar o bokashi, vão transportar o EM, o micro-organismo, para o solo. E nisso você pode acrescentar outros elementos de adubação, né? Você não precisa você pode até fazer só com o farelo. Você só vai levar EM uma quantidade mínima de nitrogênio da decomposição do farelo. Mas você pode usar qualquer outras coisas, outros farelos, enfim. Vamos lá. O mais importante aqui, tá? É o quê? O mais importante que eu vejo você tem que ter uma base de 50% de farelos, tá? Farelo, mostra pra gente aí o que seria. Eu tô usando farelo aqui. Esse aqui é o farelo de trigo. Isso aqui é o que sobra do processo do trigo. O pessoal vende onde isso aqui? Isso aqui é bem barato, se você for pensar o custo. Esse aqui, ó, esse farelo de trigo eu paguei R$40 em 45 quilos. Onde é que eu comprei? Eu comprei em Guararema, numa loja de ração animal. Então, se você estiver no interior, próximo de uma cidade interior, você pode ir em Mariporã, aqui perto de São Paulo, vende. Outras cidades em volta de São Paulo que trabalham com ração animal, que tem lojas de ração animal, vendem farelo de trigo. Outros, esse aqui é o mais simplesinho, tá? O melhor que tem é o farelo de arroz. Mas o farelo de arroz você precisa procurar um produtor de arroz que fornece esse farelo. E não é tão fácil de achar. Existem algumas cidades e tudo mais. Ou você pode usar também o farelo de soja ou o farelo de cana, que são melhores. O farelo de trigo é o mais simples, mais barato, vamos dizer que é um pouquinho mais pobre em termos de nutrientes e tudo mais. Mas é o mais barato e o mais fácil de encontrar, por isso que eu gosto de usar ele como base de farelo. Existem outras receitas que o pessoal mistura vários tipos de farelo, mas o importante é o que? Hoje eu vou deixar a receita e o Toquinho coloca na descrição do vídeo, enfim, mas hoje eu vou estar trabalhando com o que? Com 8 kg de bokashi, tá? 8 kg de bokashi eu tenho 50% de farelo, tá? Ou seja, 4 kg de farelo. Então eu tenho aqui 4 kg de farelo de trigo como base. Vamos dar uma de Ana Maria Braga, vamos passar a receita para vocês. Tá, então temos aqui 3 kg num saco, 1 kg no outro. Outra base que a gente tem é uma base de adubo hidrogenado. De adubo, vamos dizer assim, de tortas que vão dar, nitrogenado, desculpa, que vão dar nitrogênio para as plantas, vão dar o alimento, outros elementos para a planta, que são adubos o quê? De torta vegetal. Então você pode usar torta de algodão, torta de ninho, que é super caro, mas a gente usa mais simples. Qual que é a mais simples? Torta de mamona, tá? Então são 25% de torta de mamona, ou seja, na nossa receita aqui, 2 kg de torta de mamona. Você também pode usar esterco de galinha poedeira, tá? Você pode usar, tem gente que usa até de coelho. Mas o que acontece? O mais importante é saber o que? Esses animais não podem ter tomado antibiótico.
E não pode, nada pode ser tratado com antibiótico, inseticida, qualquer outra coisa do tipo, porque a gente está trabalhando com micro-organismo. Então tem que ser um esterco livre desse tipo de coisa. Se você consegue ter esse tipo de controle, esterco curtido, bem sequinho, também pode substituir a torta de mamona ou pode incluir. Né? Então vamos pensar aqui, ó. O que eu falei? 50% de farelo, a nossa base. 25% de tortas. Então você pode fazer o seu blend, a sua mistura de tortas, de acordo com você quiser. Eu já misturei torta de mamona com torta de algodão, ficou super legal. Pena que a torta de algodão para mim sai mais caro e é mais difícil de achar. Essa torta de mamona o Toquinho comprou perto da casa dele. Torta de algodão eu tenho que nem no Ceasa que vende. O quilo foi R$4 o quilo. R$4. Tem gente que vende torta de algodão por 7, 8 quilos, 10 quilos. Então vai variar sempre do que você tiver à sua mão. O bocashi é aproveitamento. Né? E os outros 2 quilos, que são os outros 25%, é o nosso mix. O mix, eu gosto do mix básico, que leva a nossa farinha de osso. Então é com farinha de osso, tá? E eu uso também. Você pode usar um ou outro, tá? Eu trouxe os 2 aqui porque eu sou um colecionador nessas coisas em casa, em adubo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho iorim, tá? Iorim é o que? É uma rocha fosfatada, enfim, se tiver um agrônomo aí, parte técnica, por favor, eu não sou agrônomo, sou um baita de um curioso. É uma rocha, esse processo, a rocha é colocada a mais de, acho que se não me engano, mais de 1500 graus, é aplicado água e gera esse processo aqui. A gente tem uma rocha com um nível alto de silício, cálcio, enxofre, é um adubo que chama iorim, tá? É um adubo orgânico para você aplicar nas plantas. E a gente tem a versão natural, homenagem aí ao nosso amigo Vaê, o pó de rocha de basalto, tá? O pó de rocha basáltico eu tenho aqui para o nosso mix. Então para o nosso mix por enquanto eu tenho pó de rocha, iorim, farinha de osso, cinza de madeira de pizzaria, importante, tem pedacinhos de carvão. Se você tiver condição de ficar quebrando carvão, ou se tiver uns presidiários do lado que você pode fazer isso, você vai quebrar o carvão, coar e pegar o grãozinho do carvão. Por quê? O carvão ele é uma casa de micro-organismos. Ele é super poroso e o micro-organismo vai habitar ali e vai se desenvolver ali enquanto estiver dentro da terra. Fora que é um catalisador, enfim. Então, cinza com um pouquinho de carvão, tá? Esse é o que? Esse é o nosso mix. E eu vou inventar um pouco no mix, que você pode inventar no mix. Vou pôr um pouquinho de café, tá? Um pouco de café. Por favor, não use café todo mofado. Por quê? Você está trazendo mais micro-organismos que você não conhece. Então, melhor, terminou o café, já deixa para secar. Rodrigo, uma pergunta que tem do pó de café é a questão do açúcar, que tem gente que adoça antes e depois. Não, nunca. Tá? Nunca. Outra coisa, a gente vai usar tipos específicos de açúcar. Tudo que você faz com açúcar branco, lixo. Açúcar branco mata o micro-organismo aqui e mata em você. Né? Mata em você. Então, não é legal o açúcar branco, não é legal. É gostoso de comer, mas... Né? Então, se você tiver alguma coisa adoçada, composteira. Para cá, vamos tentar trazer o que tiver menos sujeira, menos interferência. Né? Outra coisa que eu gosto de usar, reaproveitando aqui, ó. Eu tomo chá, eu vou pegar o pozinho, ó, e vai pro meu bocashi. Qualquer chá, sequinho, ó, vai pro meu mix, tá? Eu já comprei bocashi industrial, industrial, eu digo, feito aí numa cooperativa. O pessoal usava elementos de araucária, então folhas de araucária, usava cinzas de araucária, cinza disso, cinza daquilo. Gente, é livre, tá? É livre para vocês se divertirem em fazer a receita de vocês. Então, o mix de 25% é a hora de vocês darem aquela energizada no bocashi à vontade, do jeito que vocês quiserem. Olha só que legal, faz coisa de criança. Né? Já misturou, já vai misturando, tudo isso aqui vai fermentar, todo mundo junto, super feliz. Né? Então, esse mix vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Vamos lá, e se vocês tiverem um bocashi que vocês já tenham feito, também pode misturar um pouquinho, que o micro-organismo aqui, ó, bocashi aqui,
Esse aqui eu fiz há uns 40 dias aí. Tá com cheirinho. Deixa eu perguntar, característico. Você vai deixar aí depois? Olha, o toquinho vai ficar com 8 kg de bocashi mais um quilo pronto então aqui. Pode encher então aí. É. Então aí a gente tem a parte seca, tá? Vamos falar da parte seca aqui, já falamos. E vamos falar da parte úmida. A parte úmida, tá? O que a gente precisa? De 50 a mais ou menos 80 ml de EM. EM, esse EM aqui é o meu mix, ou seja, o engenheiro agrônomo que ensinou a gente, o japonês, o que ele disse? Quanto mais fontes de EM diferentes, melhor. Então assim, ele pega numa mata, você pode misturar com outro que você capturou numa outra mata ou que você comprou. Entendeu? Porque você vai estar dando uma variedade, você está dando uma quantidade maior de micro-organismos, a variedade de micro-organismos dentro do seu solo, dentro do trabalho que você vai fazer, é maior. Então quanto maior, melhor. E, enfim, deixa o solo decidir. O pessoal fala, mas se você capturou aqui em Jandira, você não pode levar para São Bento do Sapucaí. Não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Claro, existem micro-organismos que vão se adaptar ao solo daqui, ou o solo de lá. Mas vamos deixar eles escolherem, tá? Vamos fazer só o trabalho de trazer vários e a gente deixa eles escolherem. Senão a gente teria que fazer um trabalho em laboratório, descobrir, fazer uma cepa específica, não é o caso. Rodrigo, uma pergunta. O pessoal que, sabe, para conseguir o EM, quem não tem esse acesso à mata, esse tipo de coisa, tem alguma indicação? Então, no Mercado Livre você vai encontrar produtos como esse aqui. Tá, esse aqui é um bocashi líquido, marca ótima, de primeira linha. Ele é um bocashi, então ele já tem o EM, já tem todo o material. O que você pode fazer? Diluir, multiplicar, a gente vai ensinar a multiplicar depois. E aí você vai usando, tá? Você vai usando no seu bocashi esse EM aqui. Tem outras marcas, tem uma marca ótima, que é a Corim, né? A Corim é uma ótima marca. Ela também vende um bocashi super concentrado. E você comprando um EM, enfim, no Mercado Livre o pessoal vende EM, vende como micorriza, você pode fazer esse trabalho, tá? Se você quiser se divertir, tem o nosso vídeo na Horta das Flores explicando como é que caça o EM na mata. Um dia eu convido o Toquinho, quando essa coisa de coronavírus passar, a gente vai lá na mata ali, ó, e vamos enterrar umas iscas de arroz para pegar uns EM pro Toquinho aqui, né? O mais interessante, assim, quando a gente vê, por exemplo, vídeos de grandes agricultores, você vê exemplos de uso de EM bem interessantes. Como um agricultor que falou que ele estava acabado, estava ferrado, não tinha mais dinheiro para agrotóxico, para adubo. E aí um dia chegou um desses, como posso dizer, esses agrônomos modernos, né? E trouxe a ideia do EM para ele. Ele ficou desconfiado, mas ele foi lá na mata próxima, porque aí sim, já está estabilizado a mata próxima, né? Os EMs já estão estabilizados ali, mas como a gente vive num local, como eu disse para vocês, totalmente antropizado, ou seja, o homem já mexeu em tudo, vale qualquer tentativa, né? Mas ali ele foi na mata próxima, comprou piscinas, fez um processo super industrial e hoje ele só trabalha com EM em soja. Tá? Ele diminuiu em coisa de 80% o gasto na fazenda dele. Procura no YouTube que vocês vão encontrar histórias desse tipo. Então, se na agricultura de performance, vamos dizer assim, já é usado, na tua casa vai funcionar melhor ainda. No teu vaso vai ser incrível, cara. Né? Vamos lá, então você pode comprar ele no Mercado Livre, comprar em lojas, procura aí bocashi líquido, tá? Enfim, tem várias marcas. Vamos lá. Bom, aí a gente vai usar também para a parte líquida, tá? Você pode usar 100 gramas de açúcar misturado no pó, aqui na parte sólida, ou você pode pegar 100 gramas dessa açúcar aqui, ó, cristal. Essa aqui é cristal demerara orgânica. E você pode fazer o que com ela? Você vai e dilui, tá? Você vai e dilui. Esse bocashi aqui vai dar mais ou menos, vai precisar mais ou menos de 2 litros de água, tá? Então pegou aí, ó, 100 gramas de açúcares, tá? Você vai, eu prefiro diluir.
açúcar na água junto com o EM. E aí eu vou aplicando. E vai trabalhando o quibe. Por que quibe? Porque a consistência do quibe, né? Você vai trabalhando aí a receita até ela ficar no ponto. Às vezes dá mais de 2 litros, às vezes dá menos, depende do material que você estiver usando. Vamos lá? Essa parte da água a gente chega mais perto depois. Eu vou misturar primeiro o que, gente? Eu vou fazer primeiro o trabalho de misturar o seco, tá? Você colocou todo o farelo, então? Isso, eu coloquei 3 quilos. Eu tenho ainda 1 quilo ali. Então vamos lá. Aí, ó, 1 quilo de torta de mamona. A torta de mamona, igual você falou, pode ser substituída o que a pessoa tiver lá. Pode ser qualquer torta que ela tiver, desde que a fonte não tenha nenhum problema químico, enfim. Essa torta aqui, a gente vê que ela é bem bruta, tal. Tem outras super peneiradas, enfim, o que você tiver. Tudo isso aqui vai ser fermentado, tá? No final vai ser tudo fermentado. Bom, aí então a gente vai pôr a outra base, né? Lembra? 50% farelo, 25% torta vegetal. Ou esterco aí que você arrumar, desde que nunca sem compostar devidamente, sem estar curtido e seco, e também nunca com um animal que tenha tomado antibiótico ou que o lugar tenha sido, enfim, contaminado, né, o material tenha sido contaminado com alguma coisa que mata o micro-organismo. Bom, aqui a gente tem a base bruta do negócio, tá? Ainda falta um pouco. Aí a gente já começa o trabalho aqui, vai voar, vai ter pau para todo lado, Toquinho. Fazer uma quantidade boa aí pro Toquinho. Depois, daqui a 30 dias, o Toquinho vai mostrar o resultado para nós. Vamos sim. O que acontece, gente? Aqui a gente vai trabalhar com o anaeróbico, tá? É o bokashi anaeróbico, ou seja, aquele que não usa oxigênio para fermentação. A gente vai embalar para que não tenha oxigênio, não tenha ar nessa fermentação. Vai ser uma fermentação anaeróbica. Vocês podem fazer a aeróbica, ou seja, você pode colocar num chão como esse aqui e tem um outro processo, tá? Aí eu digo para vocês para procurar com detalhe no YouTube, tem bastante vídeos, mas você vai ter que fermentar isso, controlar a temperatura e a fermentação dele. A maior diferença qual é? A maior diferença é que esse bokashi aqui fica pronto em 30 dias mais ou menos. O bokashi aeróbico fica pronto em média de 7 dias. E quem trabalha com tonelada para fazer isso na propriedade nunca vai fazer anaeróbico. Ele teria que ter, imagina imagina o tamanho do pote para o cara fechar, para lacrar, para não entrar ar, né? A gente vê aquele bokashi japonês lá em muitas exposições de orquídea. Também segue esse mesmo princípio assim de uma mistura? Segue. O problema assim, gente, já vou adiantar um pouco aí, já vou fazer um spoiler aí para vocês. O problema de colocar bokashi na orquídea que eu vejo é assim. Eu peguei isso aqui em Mariporã, tá? Os micro-organismos, caçamos, eu e meu amigo Rogério, se ele estiver vendo, um grande abraço aí pro Rogério. Nós entramos na mata, mais de 20 metros para dentro, 10 metros para dentro, colocamos o bambu com arroz tipo Gohan, tal, capturamos. Eu e ele, separamos, eu tinha uma pintinha cinza, joguei fora, porque esse fungo cinza e preto pra gente não é interessante, que ele já é de decompositor, ele já está adiantado, ele domina tudo, não é isso que a gente quer. A gente pegou os coloridos, a gente tinha laranja, verde, com cheiro de coco, fantástico. E a gente colocou, mas eu capturei isso. Quando você compra um bokashi, aí eu te pergunto, qual micro-organismo tem ali? Essa pessoa teve cuidado na hora de misturar? Quando você aplica bokashi no solo, o solo está preparado para trabalhar com qualquer tipo de micro-organismo. Na orquídea não, a orquídea é epífita. Então você pode estar trazendo fungo para sua orquídea quando você aplica bokashi.
Então o bocashi tem que tomar extremo cuidado nesse sentido. Ver qual é a empresa que você está comprando, de onde é a fonte, porque na orquídea pode dar errado sim. Tá? Legal. E assim, ninguém sabe o micro-organismo que tem lá. A gente ouve falar muito que os caras colocam peixe, essas coisas. Então tudo isso vai fermentar. E vai fermentar em cima da sua orquídea. Né? A gente vai falar na live sobre isso, sobre adubo orgânico. Adubo orgânico é super legal. Mas para a planta absorver aquilo, ela tem que fermentar. Né? Bom, aqui ó, vocês vão vendo ó, que a nossa torta até dá uma sumidinha aqui, ó. Tá? Nossa torta vai sumindo um pouco. Ixi, vai lotar aqui o nosso pote. Tô vendo aí. O que você está sentindo dos resultados lá, Rodrigo, assim, enquanto isso? Olha, o que acontece? Eu tenho usado, né? Eu estava falando pro Toquinho, comprei plantas aí, comprei um pêssego no CAT. Tô trabalhando ele em vaso. O pêssego eu podei, fiz todo o trabalho e ele tava mal, viu gente? Tava mal, não tava legal, tava com clorose. Comecei a fazer o trabalho com bocashi EM e acertando também um pouco a adubação, porque aquela clorose eu percebi que era por magnésio e não por problema de nitrogênio. O que acontece? Hoje eu tenho um pêssego que ficou doidão. Por quê? Ele tá dando flor, fruto ao mesmo tempo, broto. A planta tá muito bem. Eu tenho figo muito bem, eu tenho uva muito bem. Tudo trabalhado com bocashi. 100% eu só trabalho com material praticamente orgânico, né? Eu digo praticamente porque às vezes a gente tem que partir para cima de uns grilos revoltados. Aí aí tem coisa que a gente não aguenta. É que quando você coloca o orgânico, você também traz ali os insetos também, né? Ou não seria isso? Então, se a planta está desequilibrada, você não vai ter uma lagarta, você vai ter 200. Né? Então assim, o bocashi, o objetivo da gente com a adubação do bocashi também é trazer o quê? É trazer equilíbrio para a planta. Né? Você vai trazer equilíbrio através do quê? Dos micro-organismos. Tá? É muito louco, no Brasil, por mais que a gente tenha o agro fabuloso, a gente ainda tem muita gente que sai da faculdade de agronomia aí, vocês vão falar, gente, eu conheço agrônomo pra caramba, e aí eu converso com todo mundo e a gente vê o quê? Esse tipo de conhecimento não é tão difundido. O cara tem que ter interesse de ir atrás. Então se o cara tem interesse de ir atrás disso aqui, ele descobre um outro mundo, né? Outro mundo. E aí ele descobre o quê? Que ele pode fortalecer a planta, ou como diria a Ana Maria Primavesi, né? Que a gente não alimenta o solo quando a gente põe adubo, a gente alimenta o quê? A gente alimenta os micro-organismos. E os micro-organismos vão alimentar o solo. Então às vezes você tem um solo cheio de alguma coisa, do tipo fósforo e tal, está estacionado, quando você vai colocar o micro-organismo, ele vai fazer a planta absorver aquilo, nitrogênio, todos os outros elementos. Então a gente precisa do micro-organismo para equilibrar o solo. Então trabalhar com bocashi é um equilíbrio do solo. Então você vai trazer equilíbrio para o solo. E claro, não é só bocashi, matéria orgânica. E aí todo o conhecimento que a gente já pegou com o Sérgio, que é conhecimento de ouro, tá? Então você juntando as duas vertentes, só tem a ganhar. Bom, vamos colocar o nosso mix. O nosso mix, eu trouxe a balancinha aqui. Vamos lá, vamos correr aqui para... Trouxe o potinho aqui. E gente, mais uma vez aqui, a gente tá passando conhecimento aqui, porque muitas outras pessoas se propuseram a dar esse conhecimento, né? Então se deu certo o seu bocashi, compartilhe com os amigos. Aí você tá colocando o pó de café e chá, né? Vamos, aí vai do gosto de cada um. Em homenagem ao nosso amigo Vaê. Pó de rocha. Tem que ter uma medida precisa ou é só para ter um controle mesmo? Então, aqui o que acontece? Bem perguntado. Eu vou usar 800 gramas de farinha de osso, tá? E 1,2 kg do restante, para dar aqueles 2 kg que é igual a 25% do nosso mix. Tá? Então aqui, ó. Então, o padrão então seria 400 gramas do mix.
O padrão nosso seria primeiro aquele cereal que você colocou lá. Isso. Depois a torta de mamona. Então esses são o principal. Isso. A base é a torta de mamona, o algodão Isso. e o farelo. E o farelo. E aí o restante é os 25% que vai completar. Do mix que é o que você Mix. vai usar. Legal. Então aqui a gente já tem 400 gramas. Vamos pôr 800 gramas desse aqui. Vocês também podem usar uma coisa que é difícil de achar, que vocês podem fazer em casa. Quem quiser tem no YouTube o vídeo do... acho que é pomar em vasos. Esqueci o nome do rapaz lá que tem vídeos ótimos. Júnior? Não. Eu, Júnior. E ele ensina a fazer farinha de peixe. Dá um trabalho absurdo. Se você tem mulher em casa, é capaz de dar uns tiros em você. Mas vale a pena. Vale a pena. O negócio é... farinha de peixe é muito bom para misturar aqui. Vamos lá, 800 gramas aqui De farinha de osso. de farinha de osso. Você gosta da farinha de osso mesmo? Muito boa, cara. Fonte de cálcio. Fonte de fósforo. Ó, deu 800 gramas aí. Então, 800 gramas de farinha de osso. Aí a gente já tinha colocado 400, 800, mais 400, 1,200. Tá? Então, aí agora a gente vai usar um pouco de cinza. Assim, cada cinza. Devia ter peneirado em casa. Vou sujar toda a mesa do Toquinho. Não, depois a gente vai fazer a live nela mesmo. Enquanto isso, vou mostrar aqui no fundo ali, né? O pessoal assistindo aqui. Computador pronto. Ó, gente, dessa vez eu vou no chute, mas aí eu recomendo vocês... É pra gente ficar do Isso, tempo, né? do tempo. Tem que ter aí pelo menos umas 300 gramas de cinza com carvão moído. Cinza, mais uma vez lembrando, que cinza se usa? Cinza de madeira pura. Carvão de madeira pura, sem tinta, sem tratamento, né, no caso, em pizzaria. É outra coisa, tá? Quanto mais dura for a madeira, melhor a produção de cinza, tá? Usa madeira de eucalipto mesmo, de eucalipto. O pessoal realmente de pizzaria é a melhor cinza. Lembrando que é cinza de churrasco, né? Não pode isso. Tem sal, tem gordura. Cinza de churrasco é pro aterro. Isso aqui vai sobrar depois em casa. Pegar trabalho de preso. Martelinho. Aí, tá? Vou pôr agora também um pouquinho de iorim. Iorim, onde compra iorim? Casas agrícolas, Mercado Livre também. Gente, como eu trabalho com marketing digital, eu não compro nada saindo de casa. Tudo Tudo no Mercado Livre. Dá para confiar no Mercado Livre? Dá. Da mesma forma que às vezes não dá para confiar na loja. Numa loja, o Mercado Livre tem picareta também. Aí você está colocando uns 800 para completar, não caso? Estou colocando para completar. Tanto o pó de rocha como o iorim, eles são muito pesados. Então eles completam rápido. Outra coisa que você pode usar, boa, eu não consegui fazer porque o meu acabou lá em casa, mas é farinha de ovo. É ovo, tá? Aquilo que as donas de casa fazem, de bater ele, não vai funcionar tão cedo, não funciona tão bem. Por quê? Precisa virar pó. Farinha de casca. Isso, de casca de ovo. Você vai pegar a casca de ovo, vai fazer uma farinha de liquidificador, vai passar na peneira, aí você joga aqui. Tá? O ovo funciona muito bem. Você pode trazer também mais carvão moído, que minha cinza tá com mais cinza do que carvão. E agora a gente vai fazer a mistura de tudo isso. Como lotou, eu vou usar a mesma caixa que eu vou fazer o condicionamento para fazer a mistura. Vamos.
Você que gosta de Arapuá, tem uma rodando aqui, meu. Ah, não, fazem parte, né? Eu acho gostoso, tá vendo? Você tá atraindo os Arapuá aqui já, hein? Todo É mundo gosta açúcar. dela. Todo mundo gosta de Arapuá. Então, gente, essa abelha, se você tem jabuticaba, tem pitanga, enfim, tudo que você tiver de nativo, Rodando aqui, ó. vai se dar bem. Agora, se você tiver o limão, caqui, principalmente aquelas florzinhas, qualquer hibisco, meu, já era, ela vai atrás da cera daquele negócio lá. Vamos pensar que essa abelha, ela ficou milhões de anos se adaptando com as frutas nativas, né, as flores nativas. Aí chega a gente e começa a colocar um monte de coisa diferente. Ela fala, meu, vou comer. É, difícil, vamos lá. Tô na mistura aí. Aí, ó, tá vendo? A mistura vai ficando bem homogênea. Eu acho que cabe até um pouquinho agora aqui. Pôr um pouquinho mais de cinza para completar a nossa medida. Como, ó, vocês podem ficar fazendo isso aqui com carvão. Olha como sai, ó. Vamos. Isso aqui, gente, depois na fermentação muda totalmente de cor, viu? Ela não vai ficar nesse patamar assim, não? Não, ela vai fermentar, vai ficar escura. A cor vai ficar um pouco mais escura que isso aqui, ó. Se começar a mofar assim, no caso. Então, depois que a gente faz a fermentação, depois de 30 dias, eu recomendo, como muita gente também recomenda, secar. Onde é que você vai secar? Você vai secar num ambiente aberto, sem umidade e sem sol. Colocou no sol, matou o micro-organismo. Então não pode colocar o bocache no sol, no caso. Não pode nem aplicar ele no sol na terra. A gente vai mostrar aí a aplicação, né, depois num vídeo, mas não se aplica isso de forma alguma no sol. Na verdade, terra sem cobertura direto no sol é caixa. Vai dar errado. Nos meus vasos agora eu estou tendo uma experiência com provavelmente o sabiá, porque a gente coloca serrapilheira e bocacha, então fica um monte de micro-organismo, minhoca, aí vem o cara, faz uma zona absurda, levanta toda a serrapilheira para levar embora. Pra poder pegar embora. Mas faz parte. Faz parte. Então a gente tem aqui, ó, um bocache, que eu falei, bocache bruto. Por quê? Porque tá bem rico. Né? Bem rico aí de micro-organismos, de outros adubos e complementos. Tá? Então, vamos lá. Mais ou menos 50 ml de EM. Tá? O que eu faço? Primeira coisa. Opa, o meu 50 ml. Eu vou dar um chorinho aí. Cheiro característico. Lógico que vocês não estão cheirando. Um cheiro meio de vinho, meio avinagrado. O bocache de vocês, no final, ele tem que ficar com cheiro avinagrado, tá? Agora o que a gente tem aqui? A gente tem aqui água sem cloro. Nunca usar água direto da Sabesp. Tá? Água em repouso para sair o cloro, ou de preferência se tiver um poço, ou água da chuva. Eu prefiro água de poço e água da chuva. E quanto você vai colocar de água no dia? O que acontece, gente? Nós separamos aqui 2 litros, tá? Por quê? A medida da água vai dar mais ou menos 2 litros. Eu não tenho a medida exata por quê? Porque eu tenho que ver o ponto. Então eu vou pegar uma parte dessa água, vou misturar com o EM, tá? Aqui. Ó, misturei com o meu EM. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui minhas 100 gramas de açúcar. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou usar essa, tá? Demerara orgânica. Então vamos usar aí as 100 gramas. 100 gramas de açúcar. Eu vou pegar esse açúcar e vou diluir uma parte aqui. E conforme eu for usando a água, eu vou diluindo um pouco mais esse açúcar. Você pode também colocar açúcar mascavo 100 gramas misturado com a... Direto, no caso. Direto. Aqui, ó, tenho a minha
Colher poderosa da vovó. Tem uma explicação? Essa no caso é de madeira também ou poderia ser de plástico, de ferro? Pode ser de plástico, é que essa aqui é a minha estimação. Minha colher de estimação para fazer adubo. Essa aqui acho que era da avó da minha esposa. Então, ó. A gente vai diluir bem. O que acontece? Eu poderia jogar água aqui e fazer que nem pedreiro, né? Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que não dá uniformidade. Então eu vou pegar aqui, ó. Você quer o conselho de espalhar o máximo possível. Isso. Pôr no meu borrifador, depois vou usar isso aqui com mais açúcar. E aí a gente, ó, vai espalhando para dar uniformidade, tá? Espalhar o EM com açúcar. E vamos lá. Um pouco mais cedo. Bom, essa aqui tá puxando bastante. É capaz que a gente precise de um pouco mais de água. Aí legal, pessoal do YouTube. Então, por que eu tô fazendo assim do jeito mais demorado, tá? Para espalhar bem açúcar com o EM que a gente misturou aqui. Alguém vai falar assim, mas você é louco, você podia misturar tudo? Sim, podia. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma para tentar deixar mais homogêneo. Vamos lá. Uma ajuda aí, né? Eu vou mostrar na câmera pro pessoal do YouTube como é que tá, pra vocês verem o melaço que tá aqui. Depois a gente abre pra pergunta. Deixa eu pegar ali. Tá, ó, gente, normalmente eu iria passar, ficar 1h30 aqui misturando, porque você viu, eu tô de cabelo de monge, então eu tô paciente. Mas aí com o tempo, vamos tentar acelerar aqui, ó. Esse aqui é o EM, com açúcar, ali a água. Vamos lá, trampo de pedreiro. Fazer a massa. Na massa mesmo aí, né? Fazer a massa. Isso aqui é bocache, pessoal. Quem tá assistindo aí. Vocês podem ver que quando cai a água já muda de cor, né? Ó. E é essa cor que vai ficar no final. Ó. Ó. Aqui, essas aqui não estão legais. Por quê? Porque tá saindo água pelo meu dedo. Então ainda não. Tem que estar bem sequinho, no caso. Tem que estar igual quibe. Quibe é o quê? Se aperta, não sai água, ele também não se desfaz. Outra coisa que vocês podem fazer, se vocês já tiverem um bocache feito anteriormente, vocês podem misturar um pouquinho, tá? Rodrigo, só para quem não explica o que é bocache, para quem tá chegando agora. Então, bocache, né, ele é um adubo orgânico que o objetivo é o quê? Que a gente faz para enriquecer o solo, não só aí de adubos, né, de minerais, enfim, de alimento para a planta, mas principalmente de micro-organismos, né? A gente, através da fermentação, vai trazer para o solo vida, vai trazer para o solo micro-organismos e alimento. Então esse é o bokashi, como o nome já dá para deduzir, um adubo japonês, né, muito baseado aí em restos, né, porque a gente usa, por exemplo, esse farelo de trigo, o japonês usa farelo de arroz, né, então, ó, a consistência tá, em algumas partes é que é bastante material, então a gente precisa deixar todo o material igual. O bokashi a gente pode adubar vaso, a gente pode adubar horta, a gente pode adubar tudo que tem terra, tá? Orquídea é aquela coisa, é bom testar bem antes. Você pode estar trazendo algum micro-organismo para sua planta que você não perde o controle e aí sua planta pode morrer. Lembrando que o bokashi é um super adubo totalmente orgânico, o pessoal que não sabe. Exatamente, totalmente orgânico, barato, né? Dá um trabalho gostoso de fazer, mas não é caro, né? Você fazendo, quanto mais você faz, mais barato fica. Litros. Vou inverter quanto de bokashi ela poderia colocar para dar uma super adubação nesse vaso dela? Quantos litros é o vaso? Não, o vaso aqui é de 50 a 100 litros.
Dá para pôr aí pelo menos umas 200 ou 300 gramas por adubação de cada de bocache, né? 200 ou 300 gramas de bocache por vaso no canto do vaso. E aí você vai fazer o quê? Você vai cobrir com matéria morta. Sempre tem que cobrir com matéria morta. O bocache ele é sensível ao sol, tá? O sol mata os micro-organismos que a gente está trabalhando. Só voltar aqui. Ó, a gente tem que ficar esperto sempre nos cantos, tá? Porque os cantos é onde mistura menos. É que vocês não estão vendo totalmente aqui. Qual o intervalo de adubação que seria ideal aqui, no caso? Olha, eu Pra tenho... frutíferas? Com o bocache eu tenho trabalhado, se a terra ainda não foi trabalhada com bocache, 30 dias, tá? Pelo menos entre 20 e 30 dias. E eu faço isso por pelo menos 3 meses. Então, fazer uma adubação uma vez por mês com um pouquinho de bocache. Isso, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Aí depois você pode espaçar um pouco mais essa adubação do bocache. Mas, lembrando, o bocache ele é completo, mas seria legal o quê? Que você fizesse aquele chorume que o Sérgio explica, sim, né? Com balde, você pode usar estrume de vaca, de esterco de galinha, enfim, para sempre o quê? Complementar e nunca, como eu disse para vocês, deixar descoberto. Sempre usar serrapilheira, cana. Qual é o melhor adubo? Ele está perguntando pro Mamão. Qual que seria o melhor adubo? Existe uma resposta? Cara, é assim, eu já ouvi gente falando coisas fabulosas do uso do bocache no mamão. Tem produtor de melão, que lá no CAT estavam vendendo acho que até um DVD, que só usa bocache. Então assim, o bocache no mamão, muita gente diz que funciona. Uma coisa que funciona bem no mamão também é você aplicar um pouquinho aí de outros micronutrientes, cálcio, tudo mais. Para quê? Porque o mamão realmente ele traz muito bicho. Tá? Eu sei assim que o bocache funciona. Eu não cultivo mamão, então eu não tenho muita experiência. Mas de conversar com amigos tal, o bocache funciona muito bem, é uma base boa. Você trabalhar com outros micro-organismos e principalmente cuidar contra antracnose e outros fungos. Então trabalhar a cauda bordaleza, né, que seria um adubo também, um defensivo, porque o mamão realmente ele... E outra, o problema do mamão é que às vezes se você não... É aquela coisa, né, planta frutífera, se você não cuida é melhor não ter, né, porque vai atrasar todo o resto. Você tem um mamão no meio de um monte de uva, no meio de um monte de outras frutíferas, ele vai colecionar um monte de fungo e passar para todo mundo. Então o mamão tem que ser muito bem cuidado, adubado, trabalhado. Até para você entender, antracnose é o seu pior vilão. Então a cauda bordaleza, a gente sempre explica no canal, sulfato de cobre, no caso com o cal virgem, na verdade. Então é uma coisa que você tem que aprender e tá sempre usando aí, porque é importante. A antracnose, umas pintinhas pretas, é o que arrebenta com o mamão. Com a uva e com várias frutas, né? E o mamão vai virar um vetor no seu sítio, no seu vaso. Então assim, se tem, capricha no bocache, testa aí com um pouco de iorim, pó de rocha, micronutrientes, micro-organismos, e cuida bem dele na cauda bordaleza, porque ele costuma ser um desastre se ele não é bem cuidado. E aí aqui a gente tem uma pergunta aqui, quem não viu o começo do vídeo, do... Gente, isso é gostoso de fazer. Fica aqui, ó. O nome aqui é Edicélio. Ele está perguntando quais são os ingredientes para produzir o bocache. Ih, rapaz. Bom, a gente usou aqui rapidinho uma base, né, de 50% de farelo. Então foi 4 kg de farelo. Esse farelo é farelo do que, Rodrigo? Farelo de trigo comprado em loja de alimento para animais. Isso aqui se dá para boi, se dá para cavalo. 2 kg de torta de mamona, ou você pode usar uma outra base de torta de algodão, torta de ninho, ou esterco de galinha poedeira, até de coelho, se não foi tratado com antibiótico, nada do tipo. A gente está falando aqui 2 quilos, mas falando em porcentagem. 50%. Fica melhor. 50% de farelo. 50% de farelo, esse farelo que ele falou. 25% de torta de mamona ou a torta de algodão, que você tiver mais barato e fácil perto de você. E os outros 25% ele fez um mix louco aqui, que é o que você pode criar aí. Mas tem coisas importantes nele. Pode falar, Rodrigo, deixa pra você falar. Então tem aqui farinha de osso,
iorim ou pó de rocha, pó de rocha, cinza, tem um pouquinho de café, pode pôr farinha de casca de ovo. Pó de café sem o açúcar, tá? Sem o açúcar e seco, por favor. E sem fungo, de preferência. Pode ser, ou seja, pega o café e já deixa secar, né? Pode ser também, você pode colocar aqui, nesse mix, algum outro elemento de adubo natural, mineral que você queira, enfim, se tiver já uma análise de solo, se estiver faltando boro, enfim, aí você pode falar com algum agrônomo, alguma coisa do tipo, esses 25% enfim. você Que decidir. Aí. É o teu lance, o 25% é o teu lance. Essa é a parte sólida. Você pode pôr farinha de peixe, de Também, crustáceo, fantástico, junto com farinha de osso. Aí é contigo. Mas a base que a gente usa é 50% de farelo. O farelo é essencial. É essencial para transportar o micro-organismo. Tem que ter o farelo. Aí a 25% de base de torta e 25% do teu mix, que é o teu jeito especial. Nosso amigo Paco Paquito, o famoso Silvio, usa todo tipo de farelo que ele gosta, ele faz suco de peixe. Ele gosta. Então é assim, você vai criar a tua receita. O importante é que tem que usar o EM, tá? O micro-organismo, e tem que estar na proporção, no ponto certo. Chegamos no ponto certo aqui, Toki. O ponto certo é esse aqui, ó. Tá? Eu vou pegar, ó. Um pouquinho, mostra na câmera, pessoal. Não sai a água dos meus dedos e o bolinho não desmancha com facilidade. A gente tem aqui, né? um quibe. A gente tem o que aqui mais ou menos? 20% de umidade. Com 20% de umidade, tudo isso aqui vai fermentar em 30 dias. E qual que é o negócio? A gente vai, como eu estava falando no começo, a gente vai trabalhar de forma anaeróbica, sem ar. Como é que faz isso? Vamos lá, Toquinho, agora vai dar um trabalho aqui. Vamos lá. Vamos ter que transportar de volta para cá tudo isso aqui. Como assim você fala? Vamos ter que transportar todo o bocache, isso. Tomar um gole de ar. Vamos lá, vamos tirar aqui a bagunça aqui. Alô, ao vivo, tudo ao vivo. Ô, Rodrigo, pode fazer? Oi. Então, até dá para fazer, mas o ideal é deixar eles como é que se diz? Fermentando sozinho no solo. Aí é normal, quando fermenta no solo, cria aquelas hifas, ou seja, os fungos se multiplicando, aí cria aquele mofo, tá? Branco. Ou de outras cores, dependendo do que tiver no EM. É normal. Rodrigo, só para você terminar, você falou da parte sólida, da parte líquida. Só falar rapidinho, pessoal, que é o EM. Então, esse aqui é um EM pronto, ou seja, um bocache pronto da marca Oficina Orgânica, muito bom o trabalho deles. Tem o pessoal da Corim e tem outros que vendem também o EM pronto, Mercado Livre, em outras lojas. Você pode usar isso para fazer o bocache, tá? Ou você pode capturar na mata. Tem outros vídeos aí que... Tem um vídeo legal acho que não me engano, da Epagre, com duas moças ensinando. Você vai capturar com arroz, vai fazer um arroz tipo japonês, gohan, sem sal, nenhum tipo de tempero, e vai capturar isso dentro de gomos de bambu. E aí você vai ter, por exemplo, 3 gomos de bambu de 50 centímetros, você vai ter, a gente conseguiu 40 litros de EM. Então eu tenho EM por um ano. À vontade. E eu posso multiplicar esse EM, que a gente vai, se der tempo a gente grava um vídeo depois da live EM. Depois a gente vai deixar a parte aqui detalhado. Eu vou precisar daquele pote preto. Pode falar. O ideal é o que, gente? É você ter um equilíbrio. Sem solo bom, não adianta folhear. Né? Você precisa ter um solo bem equilibrado, bom, para você complementar com o foliar. Né? Você não pode depender, uma planta não depende só do foliar. Unicamente. Né? Nem orquídea, nem planta de vaso e nem de pomar, gente. A gente precisa sempre buscar um equilíbrio. A gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar muito em equilíbrio, porque é o equilíbrio que você vai conquistar no teu pomar, no teu orquidário. Né? Não é assim, não existe mágica, tá? Não existe mágica. Também, eu, por exemplo, não gosto de usar uma coisa só. Eu aprendi fazendo, aprendi estudando aí que às vezes uma coisa só, quando a gente não sabe exatamente, por quê? Porque não sabe exatamente. Vocês já imaginaram você ter um quintal como o do Toquinho aqui, você mandar fazer uma análise de todas as folhas das suas plantas e todo o solo?
Você não vai fazer isso. Então, para você se garantir, você vai fazer uma adubação bem completa e experimentada. Você vai experimentar os produtos, as coisas para equilibrar o seu quintal. Vamos lá. Vamos colocando no saco então que está misturado. Por que no saco, Rodrigo? Porque a gente vai deixar sem ar. A gente vai fechar e deixar com o mínimo de oxigênio, de ar possível, porque vai ser uma fermentação anaeróbica, sem ar, tá? Então não pode ter o ar aqui. Não pode ter ar. A gente vai fazer o que? A gente vai colocar o nosso bocacha aqui dentro. Deixa eu fechar, esse aqui já está ficando pesado. Esse aí já dá para fechar? Mais um só. Isso. Você pode até colocar saco sobre saco, tá? Depois enrolar. Eu vou colocar ele aqui, depois a gente vai... Sobra trabalhar. bastante? Então, só... Cadê o saco? Aqui. Ó, gente, a gente vai pegar o saco, tá? Vai amarrar ele bem aí no caso. Não, a gente vai... É que esse aqui, o pote não chega até o final. Vamos ver aqui. Você colocou aí, você pode pôr mais. Aí que a gente vai fazer, ó. Agora é bruto, hein? Socar mesmo? Socar. Caramba, cada coisa. A gente vai compactar tudo aqui, tá? A gente tem que compactar para quê? Para reduzir a presença do ar aqui. Então, ó, com a mão, ó, assim, ou socando, Frente aqui, Rodrigo, é melhor. Vem pra cá. tá? Pode Não sei brincar aqui desse lado aqui. Vamos lá que a gente já tá... Meu, aí você vai estar quebrado pra fazer a nossa live aqui de perguntas. Ah, rapaz, vamos embora. Só inclina um pouquinho lá pro pessoal ver. Isso. A gente vai pegar, Tem bocacho pra todo lado aqui. ó, vai bater bem firme, tá? Vai deixar bem compactado, vai pôr numa tampa plástica, pode ser aquelas de manteiga de pizzaria, de padaria, aqueles baldes, que tem que ter tampa para vedar. Aí a gente vai tirar o ar, ó. Mostra ali pra eles ali, Rodrigo. Tá inclinando assim pra Tá? ver? Ó, estamos tirando o ar e fechando aqui, Vai deixar bem lacrado mesmo. bem lacrado. Depois a gente já mostra na câmera já pra vocês verem. O que seria jogar ele assim e pronto? A diferença é monstruosa, o que seria? Então, como ele não se espalhou pelos grãos, não vai ter muito efeito. Não vai ter muito efeito. Mas isso serve para compostagem. Sim. Pega uma vassourinha, por favor. Tá? E Mostra ali pro pessoal como é que aí, o que acontece? Tá aqui, ó, tijolão guardado aqui dentro. O ideal, o que a gente... Pra eles verem ali como é que Aqui, ó, bem lacrado, tá? Bem lacrado. O que acontece? A gente vai, ainda sobrou outra metade, a gente vai pegar outro saco e vai, pá, fechar aqui. A gente vai tentar lotar ao máximo esse plástico. Aí a gente vai pegar aqui, ó, a tampa, vai fechar, uma tampa aqui, ó, vai lacrar, vai fechar aqui e depois pode passar uma fita, um celofane, alguma coisa para lacrar mais. Bota a data, coloca 30 dias num local sombreado, sem sol, tá? 30 dias no local sem sol. Se você tiver num lugar extremamente quente, às vezes em 20 dias já tá legal, tá? Então aí você vai pôr uma fitinha, quando é que você fez, 30 dias você vai, tira os lacres, vai abrir. Isso aqui vai estar igual uma pedra, tudo compactado e cheirando o quê? Cheirando vinho, tá? Vinho, meio avinagrado. Daqui 30 dias a gente Se pega tiver você de volta aqui, Sim. pega dia de volta. Se tiver cheirando podre, vai para compostagem, não serve. Se Não tiver cheirando o vinho, tal, igual o EM, ok, deu super certo. Aí você vai pegar isso aqui, por exemplo, vai aqui na lavanderia do Toquinho, vai espalhar num papelão, alguma coisa assim, bem espalhadão, e vai deixar secar uns 2, 3 dias na sombra, não pode ser de forma alguma no sol. Certo. Em 2, 3 dias sua casa vai ficar cheirando banana, vai ficar cheirando... Ah, os passarinhos estão vindo aí, uva. Os vindo aqui do lado aqui, ó, da gente. E aí depois você vai pegar isso aqui e vai poder usar. Mas eu acho que depois a gente consegue gravar um vídeo para... Falando em rendimento, esse que você fez aí, esses 8 quilos, qual que seria o rendimento? Então, aqui ele está pesando mais de 8 quilos, tá? Por causa da água. Mas a gente usou 8 quilos de farelo. 8 quilos de... Se você tem que ver, assim, você vai passar, por exemplo, naquela jabuticabeira ali, dá para você pôr até umas 300 gramas, mais ou menos. 300, até se achar que está fraco, você pode pôr umas 400 gramas. Então aí vai dar o quê? 300 gramas? A gente consegue aí umas 12, 14 árvores até com 8 quilos. 12, 14 aplicações em árvores. Aí sempre a gente fala um prazo de uns 6 meses seria o legal, assim. E assim, não é bom deixar guardado muito tempo. Até porque pode começar realmente a fermentar.
né? Então, o ideal é você usar isso aqui no máximo 6 meses. Tá, então quase não tem pouquíssimo ar. Isso não é o suficiente para a gente ter fermentação. Porque se tivesse fermentação aqui, ele ia ficar quente, ia apodrecer, ia ficar um cheiro danado na casa do Toquinho. Então, A Vanessa estava ouvindo ali. a gente quer que ele fique sem ar. Tá, então, ó, ele deve ter o quê? Uns 14 quilos aqui. Acho que uns 10, 12 quilos, né? E a tampa você ainda vai passar uma crepe nela ainda. Isso, aí a tampa é legal fazer o quê? Eu passo aquele celofane, sabe, Sim. de comida aqui em volta, pra a gente ter garantia de que tá fechado mesmo. Aqui, ó, pega até pressão. Tá, foi? Então o dia, né, pro pessoal ver aqui, o dia que tá. 1º de maio, dia do trabalhador, não tem como esquecer não, meu dia. Dia 1º de junho, É o meu dia, não precisa dar como esquecer não. Então 1º de junho ainda tem o Rodrigo de volta aqui. isso aí. Aí agora a gente vai precisar escolher um local que seja seco e sombreado. Escuro. Isso. Só pra mostrar a bagunça aqui, o cantinho da bagunça, né? Aí vai ficar aqui no cantinho da bagunça, 30 dias, sem abrir, sem mexer, e vamos ver o que vai dar. Se der certo, vai ter cheiro, tem gente que lembra com um pouco de cheiro de banana, vai estar com um pouco de um cheiro doce, meio agridoce, meio cheiro de um pouco, por exemplo, do nosso amigo Silvio, o cheiro é um pouco mais avinagrado, mas lembra um pouco mais álcool. Tem outros que cheiram um pouco mais vinho, mas vai estar com um cheiro de fermentação, um cheiro gostoso de fermentação. Aí depois, se deixar secar, esse cheiro de fermentação vai diminuir bastante, vai ficar só um cheiro meio de cereais, uma coisa assim, mas vai ser aqui. Beleza, gente?